encorajamento nesta manhã. Hoje eu quero deixar com você aqui, em Mateus 25, a parábola dos 3 empregados. O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo 200 e ao terceiro 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo e fez negócio com dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: "O senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar." "Muito bem, empregado bom e fiel", disse o patrão. "Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo." Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: "O senhor me deu 200 moedas. Veja aqui, estão mais 200 que consegui ganhar." "Muito bem, empregado bom e fiel", disse o patrão. "Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo." Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: "Eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro." "Empregado mau e preguiçoso", disse o patrão, "você sabia que colho onde não planto e junto onde não semeio. Por isso você deveria ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberias com juro." Essa parábola é algo muito interessante aqui. O que a gente aprende de lição para nossas vidas aqui? Os bens foi distribuído de forma proporcional à capacidade e à habilidade de cada um deles. O patrão deu conforme a habilidade e a capacidade de cada um. 500, 200 e 100. Segundo ponto, ele não deu nada que não pudesse manejar. Todos eles poderiam manejar aquele dinheiro. O de 500, o de 200 e o de 100. E ele queria o quê? A multiplicação. Ele desejava daqueles servos o avanço, as melhorias, o desenvolver. Ele esperava isso daqueles servos. E tudo isso seria para quê? Para a glória de Deus. O que isso significa para nós? O Senhor também faz isso conosco. Nós aqui temos funções nessa terra. Funções profissionais, familiares, de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom profissional, né? Um bom líder, um bom liderado. São funções que o Senhor dá para cada um de nós. E Ele vai requerer de nós as melhorias, o multiplicar, o aperfeiçoar daquelas funções que Ele deu para cada um de nós. E aqui disse que Ele deu de forma proporcional com a capacidade de cada um. Então o Senhor nos coloca cada um na sua função e nos capacita para aquilo. De forma proporcional. O Senhor não vai me colocar numa função que Ele não me capacitou para fazer. Por isso, Ele espera de nós as melhorias. Tá bom? O Senhor confiou aqui nos 3 homens. Deu 500 para um confiando, deu 200 para o outro confiando e deu 100 para o outro confiando. Só que um desses 3 não confiou em si mesmo. Mesmo o patrão confiando nele, ele não confiou em si mesmo. Então, tem uma lição para nós aqui. O Senhor confiou em nós funções. Nós estamos confiando em nós mesmos? Que nós vamos vencer? Que nós vamos melhorar? Que nós vamos multiplicar? Que nós vamos crescer? Tudo isso para a glória dele? Porque ele confiou em nós. Nós também precisamos confiar. Mas esse homem aqui, além dele não confiar em si mesmo, ele ficou com medo.
E aquilo que ele tinha, ele enterrou com o medo. O medo fez com que ele enterrasse aquela função que Deus tinha dado a ele. Então nós temos que tomar cuidado. O medo pode nos fazer enterrar, paralisar a função que Deus deu para nós nessa terra. Em vez de nós melhorarmos, nós enterramos com o medo, tá? Então, ele desconfia de si mesmo, ele desconfia da missão, ele foca no medo e o medo faz ele enterrar a missão que o Senhor tinha dado para ele, o patrão tinha dado para ele, tá? O Senhor não nos salvou lá na eternidade. O Senhor não nos perdoou, purificou, nos fez novas criaturas para nós estarmos aqui nesse mundo sem função alguma. Não. Ele nos salvou, nos perdoou, nos libertou, nos amou, nos fez nova criatura lá na eternidade para designar a nós funções que nós devemos cumprir e melhorar a cada dia mais. Ele confia em nós e confiou em nós missão. Você não foi salvo ao acaso para ficar aí com medo, paralisado com medo, não agindo, não trabalhando nas funções que Deus colocou você ou colocou nas suas mãos, tá bom? O diabo sabe disso, que nós somos salvos com um propósito. E ele paralisa a humanidade com medo, né? Ele atrasa, ele escraviza a humanidade aqui para ela estar fora do lugar, fora da função que Deus deu a eles. Ele paralisa a humanidade para que a humanidade, os filhos de Deus, esteja fazendo o quê? Enterrando as funções. O diabo sabe que nós somos salvos para exercer funções, ser pai, ser mãe, uma função profissional, seja o que for. E para fazer bem feito, com melhorias, que ele vai voltar para requerer isso de nós. E o diabo quer fazer o quê? Nós não confiarmos em nós, não confiarmos no Deus confiou em nós e fazendo nós enterrarmos a função que o Senhor deu a nós, para que chegar lá no final, no dia que nós tivermos que prestar conta, nós sermos repreendidos por isso. Isso é a arma do diabo contra nós. Qual é a arma que o diabo usa aqui? Então, a procrastinação. Você tem assumido o lugar que Deus colocou você? Não, porque se eu tiver que assumir, eu tenho que enfrentar e fazer confrontos. Muitas pessoas não assumem o lugar que Deus deu a elas por medo de confrontar uma outra pessoa, confrontar uma situação. Então ele não assume, ele fica procrastinando a função que Deus deu a ela. Ele deixa outra pessoa assumir a função que é dele, a função que é dela. Deixa outra pessoa assumir a responsabilidade e os benefícios que seria dele. Ele deixa outra pessoa assumir, porque ele não quer confrontar, ele não quer ir lá e assumir o que é dele, assumir o que Deus deu para ele. Ele deixa outras pessoas assumirem. Ele está procrastinando por medo de um confronto. Então o que ele vai fazendo? O crente principalmente, o que ele faz? O cristão, ele dá tempo, vou deixar as coisas se resolverem. Com o tempo tudo se resolve. Não se resolve. Muita coisa nós temos que confrontar e assumir o que é nosso. 2, ele diz, eu vou ficar quieto só orando. Nem sempre também, orar sempre, mas nem sempre só a oração vai resolver. O confronto está ali e precisa ser exercido. Ele acha que ele ficar só orando vai fazer aquela pessoa deixar o lugar que é dele. Abrir mão daquilo que é dele, entregar na mão dele. Terceiro, é um demônio que está naquela pessoa lá e aquela pessoa está assumindo o meu lugar, assumindo a minha responsabilidade, assumindo os meus benefícios. Eu vou orar para repreender aquele demônio lá. Vou ficar aqui orando para aquele demônio sair. Não existe isso. Muitas vezes você vai ter que ir lá e confrontar e tomar posse daquilo que é seu e outra pessoa está assumindo o seu lugar, porque nós temos medo de confrontar. Nós estamos procrastinando, tá bom? O confronto pode demorar algum tempo, mas a vitória é certa. Você pode ter que passar um período de confronto e é realmente um pouco estressante. É um pouco difícil confrontar, mas de repente você precisa passar por esse momento de confronto. Depois que você terminar esse momento de confronto, a vitória é sua, o lugar é seu. Você vai assumir
a responsabilidade que Deus deu a você, a função que Deus deu a você. Você não vai ficar com medo do confronto, mas você confronta e essa vitória vai vir de forma, né, garantida pelo poder do nome de Jesus. Nós confiarmos, né, que o lugar e a responsabilidade é nossa e que Deus nos capacitou para isso. Não fique com medo. Tem outra pessoa assumindo o seu lugar, a sua responsabilidade, porque você está se encovardando, como aquele homem. Você está deixando o medo te paralisar. Não, Deus me deu essa função de ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom profissional, um bom líder espiritual, um bom funcionário, um bom liderado. Eu vou assumir essa função. E na hora que o Senhor chegar para pedir conta, eu vou prestar conta a Ele. Que eu cada vez melhorei mais. Com a ajuda dele eu fui melhorando. Dê o primeiro passo. Na hora que você der o primeiro passo do confronto, de assumir a responsabilidade e a função que Deus confiou em você, confiou nas suas mãos, você vai ver que vai ser mais fácil. Dê o primeiro passo. O Senhor está me chamando para isso, o Senhor colocou isso nas minhas mãos, eu vou assumir, eu vou tomar posse, eu vou caminhar, eu vou confrontar o que precisar de confrontar. Porque eu quero assumir para que chegar naquele grande dia o Senhor me chamar de servo bom e fiel. O Senhor confiou que eu sou bom e que eu sou fiel. Então eu não vou desconfiar daquilo que Deus confiou. Porque às vezes a gente está desconfiando daquilo que Deus confiou em nós. Se Ele confiou, Ele vai nos capacitar. O Senhor não vai entregar nada na sua mão que Ele não te capacitou para fazer. Esse homem confiou isso, acreditou nisso, que Deus, que o patrão dele tinha confiado na mão dele algo que ele não seria capaz. E ele, com medo, ele enterra o talento. Que você desenterre esse talento aí. Você acredite que Deus confiou em você. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que teus filhos e filhas possam se alimentar dessa palavra no dia de hoje e assumir os lugares que o Senhor tem para eles. Lugares que lá na eternidade o Senhor já tinha separado para cada um deles. O Senhor confiou e o Senhor tem capacitado cada um deles. Mas o medo tem deixado eles paralisados. O medo do confronto, a procrastinação tem deixado eles paralisados. Mas que a partir de hoje eles encontrem a libertação. Pai querido, venha assumir aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus. Amém.